Você tem um terreno plano, extremamente plano, igual a esse que eu lhe mostro. E você pensa assim, poxa, eu tenho um terreno perfeito. Não tenho muros de arrimo, não tenho contenção. O que eu posso fazer aqui nesse terreno? Quais vantagens na hora de construir, algumas desvantagens. Vou falar para você um pouquinho a respeito do terreno plano, em detalhes para você na sequência. Fala pessoal do canal Construindo do Zero. Mais uma vez, engenheiro Elber Amo. Hoje eu quero abordar com você aqui, muitas vezes você que tem um terreno igual a esse, um terreno plano, talvez se nós pegarmos aqui, daqui até aqui, um leve desnível, talvez 40, 50 centímetros, não mais que isso. Ou mesmo você que vai comprar um terreno, não quer um terreno em declive, não quer um terreno em aclive por questões aí de custos de contenção. Então, falar um pouquinho com você aqui a respeito das vantagens e desvantagens que você tem em relação a esse terreno. Primeiro deles, não tenha dúvida que quando você olha um terreno desse, né, foi feita uma limpeza. O pessoal que tirou a capa, né, a capa vegetal do terreno. Fez uma limpeza, tirou aqueles 10, 15, 20 centímetros de capa vegetal. E o terreno realmente praticamente está pronto aí para você iniciar o processo. Então, você não precisa entrar com nenhum tipo de contenção. Então, a primeira particularidade é essa. Você não precisa entrar com nenhum tipo de muro de arrimo no fundo, muro de arrimo lateral. Talvez aqui, como nós temos aqui o ponto mais alto, observa só, eu vou até afastar. A rua aqui é uma subida, né, pessoal? No caso aqui é uma descida. Então você tem um ponto mais alto aqui. Então o que você pode fazer é fazer um pequeno arrimo, né? Como eu disse para vocês, no máximo aí 40, 50 centímetros, no máximo. Mas isso não é nem considerado arrimo, né, pessoal? Isso é muito simples, né? Para você nivelar o terreno. Então, primeira vantagem que você tem em relação a esse terreno é que você não tem custos com muro de arrimo. Você não vai gastar aí 30, 40, 50, 100 mil aí com muros de arrimo para contenção. Então essa é a primeira grande vantagem de você não gastar com contenção. Bom, a segunda vantagem é que você facilita também aqui a execução, né, do processo aqui da perfuração, por exemplo, das estacas. Claro que importante você realizar a sondagem aqui desse solo para saber qual a capacidade de suporte. Pô, será que eu posso utilizar sapatas aqui que são fundações rasas ou vou precisar de estacas? Então realize a sondagem para você analisar a capacidade de suporte. Geralmente, pessoal, esses terrenos aqui eles precisam de estacas escavadas, né? Estacas aí profundas, aí 3, 4, 5 metros, dependendo do seu projeto. Então, primeira importância é analisar a capacidade para o seu engenheiro, na hora do projeto, definir a fundação adequada. Muito simples na hora de executar, você vai realizar o gabarito aqui, né? Vai realizar o gabarito, ou mesmo o topógrafo vai realizar as marcações. Você tem espaço aqui para alocar os materiais. Agora, eu considero aqui uma desvantagem com relação a vizinhos que você tem. Por exemplo, olha só. Você tem vizinho aqui à sua esquerda, você tem vizinho lá do fundo e você tem vizinho aqui à sua direita. Então, dependendo, aqui o mais interessante, você até pode fazer um projeto de uma casa, um projeto plano, uma casa plana, ou melhor dizendo, uma casa térrea, né? Com apenas um pavimento. O terreno é plano, né, pessoal? E aí você estruturar. Mas imagina você que você já tem vizinho aqui, vizinho aqui, vizinho aqui. Agora, o interessante é que você faça de repente, um sobrado para que você ganhe uma certa altura, só que aí o vizinho do fundo, né, pode se incomodar,
O vizinho lateral que pode se incomodar, muro baixo, talvez esse daqui à esquerda, como ele não tem janela aqui para os cantos, de repente não seria um problema. Mas aonde eu quero chegar, pessoal? Os terrenos planos, onde você tem vizinhos já, realmente são problemáticos, na minha opinião, com relação a vizinhos, com relação à visibilidade. Muitas vezes você tem limitações, né? Colocar janela aqui tem as limitações, tem os recuos, isso aí cada zoneamento de cada prefeitura define. Recuo dos fundos, recuo das laterais, muitas vezes encosta de um lado, deixa o outro, isso aí precisa analisar com relação, claro, o seu arquiteto, o seu engenheiro, na hora de aprovar o projeto, ele tem que saber do zoneamento local, né? Nós estamos aqui num condomínio na região de Campinas, né? Essas imagens aqui, elas são imagens ilustrativas, com a finalidade educacional aqui, para você que tem um terreno plano. Nós sempre reservamos e preservamos aqui o local, os proprietários, os profissionais, né? Mais uma vez repetindo, caráter ilustrativo apenas, o vídeo. Então essa é uma particularidade, pessoal. Facilita muito, facilita demais aqui a sua construção. Não se gasta com contenções, custo zero com contenções, mas aí você precisa realmente planejar o seu projeto com relação aqui aos seus vizinhos, né? Como é que você vai fazer em relação às janelas, né? Sacadas, ó, de novo, muitas vezes o vizinho do canto pode se incomodar e depois queira levantar um muro dele. Então tem uma série de situações aí que eu particularmente, engenheiro Elber, não gosto de terrenos planos, em virtude dessa questão de ter vizinhos praticamente dos três lados, né? Eu realmente não compraria um terreno plano. Eu opto sempre pelos terrenos em declive e os terrenos em aclive, por mais que eles tenham custos com contenção, tá bom? Pessoal, isso aqui é uma particularidade, ó, importante, outro detalhe importante, antes de nós, não pode esquecer, você tem que realizar os seus muros aqui. Você tem muro de vedação no fundo, fechamento seu, e muro nas duas laterais. Você não pode usar o muro do vizinho. Precisa construir aqui o muro seu de vedação. Aí você pode utilizar bloco de 12, bloco de 14, não tem problema, tá? Mas aí você precisa realizar o seu muro, você não pode utilizar o muro do vizinho aqui, tá? O muro é dele. Nenhum prego você pode colocar no muro dele. Você tem que fazer o seu muro. Aí, bloco de 12, bloco de 14, pode fazer com alvenaria estrutural, que é mais em conta. Okay? Muro de fechamento, pode fazer mais baixinho também, não precisa fazer tão alto, enfim, mas você não pode utilizar o muro do vizinho. Okay? É importante você se atentar a fazer o processo de impermeabilização aqui desses muros, né? Que você vai encostar, né? Seguir os gabaritos certinho. Aqui os limites estão fechados, né? Você vai seguir as limitações, mas quando não tem vizinhos, você precisa esquadrejar o terreno, chamar um topógrafo, tudo isso aí, né? Essa aqui é uma particularidade simples, né? Como você já tem vizinho dos três lados, você vai seguir as divisas aqui e praticamente fazer o seu muro de fechamento, tá certo, pessoal? Então, pode deixar nos comentários aí, divulga para o pessoal que precisa realmente, que está pensando em comprar um terreno plano. Então, importante analisar questões aí, custos, não tem custos com contenção, mas aí você tem particularidades de vizinhos aqui, né? E isso muitas vezes pode te trazer problemas dependendo de quem for o seu vizinho. Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Canal Construindo do Zero. Você sabe que aqui, juntamente com o canal Engenharia na Prática, você aprende, hein?